Chegamos hoje na lição de número 3 aqui da classe dos juvenis desse terceiro trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos trabalhando sobre o tema, o estudo panorâmico de Apocalipse. Estamos trabalhando com vocês um texto escrito pelo pastor Paulo Henrique. E é claro que na lição 3, essa lição que vai cair no dia 21 de julho, vai trabalhar sobre o seguinte argumento: as 7 estrelas e os 7 cartiçais. Hoje nós vamos compreender a respeito desse mistério na Bíblia Sagrada. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, tá? Deixa teu comentário. Se você pode, coloca de onde você está me assistindo e o que você está achando da lição desse trimestre. A primeira delas é o versículo introdutório da lição, que se localiza em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. A segunda está então na leitura bíblica em classe, que vai se localizar no texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos agora 16 ao 20. Você pode estar lendo esses versículos junto com os teus alunos em sala de aula. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, tanto pelo YouTube como pelo Spotify. Toda quarta-feira é o encontro marcado da classe dos juvenis, onde nós postamos essa aula sempre às 18 horas, para sua edificação. Então toda quarta eu te aguardo por aqui em nome de Jesus. Na lição de hoje, lição de número 3, a nossa abordagem bíblica passa pela primeira visão que João tem no texto de Apocalipse. De acordo com Russell Shedd, João vai ter 4 visões dentro desse texto. Então é importante você tomar como nota as 4 visões. A primeira visão que ele tem está no capítulo 1 ao capítulo 3, quando ele vê, então, o Cristo no centro da sua igreja. Ou seja, Cristo se revela no meio da sua igreja, para a sua igreja, com autoridade, controlando a sua igreja e, ao mesmo tempo, tendo autoridade sobre os pastores, os líderes dessa igreja. Essa é a primeira visão que nós vamos analisar hoje junto com você. A segunda visão que você vai encontrar, ela está, então, presente a partir do capítulo 4 até o capítulo 16. Onde João vê então esse Cristo vitorioso, que vem com autoridade para vencer especialmente o mal, vencendo o anticristo e o falso profeta. Você vai perceber isso do capítulo 4 ao capítulo 16 de Apocalipse. A terceira visão, você percebe então esse Cristo em glória, junto com a sua igreja, com autoridade, vencendo então o mal e aprisionando o inimigo das nossas almas. Isso está presente do capítulo 17 até o capítulo 20 de Apocalipse, onde você encontra o próprio inimigo das nossas almas sendo aprisionado pela Bíblia Sagrada. E a última visão que João tem a respeito desse texto glorioso, que também revela Jesus, é esse Jesus glorioso na eternidade junto à sua igreja, a partir do capítulo 19 até o capítulo 22. Então nós temos aí 4 visões. Hoje nós vamos analisar a primeira, quando Cristo então se revela entre a sua igreja, no meio, no centro da sua igreja. E essa perspectiva ela é muito interessante para descrever especialmente que o nosso Jesus, ele trabalha com a sua igreja, através da sua igreja. E também através dos seus pastores, representados aqui nessa tão linda visão. Na aula de hoje nós vamos observar essa perspectiva bíblica junto com você. E você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa teu comentário também, ele é importante para a gente. Coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega e, claro, se possível, compartilhe essa aula para mais alguém ser alcançado por Jesus. O primeiro ponto, então, da nossa lição, com proposta do pastor Paulo Henrique, trabalha sobre o número 7. Vamos entender a perspectiva desse simbolismo bíblico representado em Apocalipse, para que você, então, biblicamente possa expressar esse argumento junto com os teus alunos e alunas em sala de aula na sua EBD. Neste primeiro ponto da lição, como proposta do próprio autor, o pastor Paulo Henrique, é importante nós compreendermos esse simbolismo bíblico presente, então, em Apocalipse. Observe que o texto de Apocalipse não é um texto tão simples de compreender, porque ele trabalha, então, em diversas passagens, figuras simbólicas. Símbolos, então, que trazem a esperança para a igreja. Quando você vai para o contexto bíblico, você vai perceber isso junto com a gente, eu vou explicar isso já já para você.
Em primeiro lugar, você também precisa ler uma passagem bíblica que se localiza em Mateus capítulo 18, versículo 20, que descreve que Jesus está entre a sua igreja, para entender então essa profunda revelação. E o primeiro subtópico então vai abordar sobre as 7 estrelas. Quando analisamos o texto de Apocalipse, descobrimos então que esse livro é um livro sagrado, é o último texto a ser escrito que entra então no cânon da Bíblia Sagrada, nessa composição do Novo Testamento de 27 livros. Esse texto tem mais de 2.000 anos de história literária escrita. É importante você observar também que o livro de Apocalipse ele traz uma profunda revelação direcionada para a igreja. Quando você observa o período em que esse livro é escrito, ele é escrito em um período de intensa perseguição à Igreja de Cristo, que se localizava especialmente na Ásia Menor. E é importante você observar também que naquele período, por dominação do Império Romano, os apóstolos estavam sendo perseguidos. João mesmo estava preso na ilha chamada Patmos, por causa do Evangelho. Capítulo 1, versículo 9, revela isso também nessa leitura. E é claro que na escrita do texto, no registro do texto, nós encontramos então diversas figuras simbólicas que são do entendimento popular da igreja cristã daquele primeiro século, que trazem então sentido para aqueles irmãos que estavam passando por intensa perseguição. Isso foi feito porque, de acordo com alguns historiadores, teólogos biblicistas, para poderem então trazer uma mensagem para a igreja fora do alcance do Império Romano e da perseguição, mas para que a igreja então entendesse que Cristo continua no centro. Esse é o sentido mais claro para entender também essa proposta a partir de uma visão histórica. Aqui você percebe que essa figura de linguagem para demonstrar as 7 estrelas se refere então aos pastores dessa igreja. Ou seja, você tem então Apocalipse capítulo 1, versículos 16 e 20, que cita esses pastores dessas igrejas locais fundamentadas e erguidas na Ásia Menor. Entre essas igrejas, Deus levantou então servos na sua presença para poder ministrar o evangelho, continuar compartilhando a boa nova da salvação. Observe que todos os demais apóstolos já estavam mortos e o único que permanece vivo nesse primeiro século aqui é o apóstolo João, que está em Patmos. E aqui nós percebemos à luz da palavra de Deus que Cristo então está com todo o domínio na palma da sua mão. Nós percebemos então, em uma perspectiva teológica, a própria soberania de Deus. E também entendemos que Cristo então guia os pastores, pelo fato dos pastores estarem na mão de Jesus, de acordo com a orientação de Jesus, com a visão que o próprio João tem. E observar essa visão a partir de uma compreensão do Espírito Santo é entender que o Espírito Santo também continua hoje trabalhando e guiando os verdadeiros pastores, que são então servos na sua presença, que são então ovelhas diante do próprio Senhor, que guiam então esse grande ministério que é a Igreja de Cristo. Então, você já tem como mão, entendendo a partir dessa perspectiva da revelação, que esse símbolo das estrelas se encaixa no perfil dos líderes das igrejas locais da Ásia Menor do primeiro século. Hoje também, esse símbolo das igrejas, ou seja, esse símbolo das estrelas, se encaixa na pessoa dos pastores, ou seja, dos pastores e líderes que nós temos hoje na própria igreja mundial. E nessa perspectiva, entendemos que Cristo continua trabalhando no meio das suas igrejas. Observe que Cristo é o sol da justiça. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é aquele que tem toda a autoridade na mão. E diante disso nós entendemos então essa perspectiva. Caminhando segundo o subtópico, aborda agora sobre outro símbolo, os 7 cartiçais, ou os 7 candelabros, de acordo com alguns autores. O segundo símbolo que você vai encontrar, que representa então nessa figura de linguagem a própria igreja, é a revelação que João vê sobre os 7 cartiçais, ou 7 candelabros, tá? Dentro dessa perspectiva também, esses candelabros, ou esses 7 cartiçais, representam então a própria igreja. Capítulo 1, versículo 12 de Apocalipse vai confirmar isso.
Então, dentro dessa observação, entendemos que a igreja então tem esse símbolo. Esse símbolo então de iluminar. Para que servia o próprio candelabro? Ele servia para iluminar especialmente o tabernáculo. Dentro do tabernáculo, dentro do templo, nós encontramos então o candelabro exercendo o seu papel de trazer luz àquele ambiente. A luz do candelabro não é uma luz própria, é uma luz que vem de fora. Nós entendemos como igreja que a nossa luz não é nossa, mas a nossa luz ela pertence a Cristo. É Ele que nos alimenta, é Ele também que nos fundamenta e é Ele então que restaura e mantém a igreja. Esse símbolo da luz do candelabro representa também a própria ação do Espírito Santo sobre a igreja, guiando a igreja, transformando a igreja e concedendo azeite para que essa igreja possa estar de pé. Você tem uma passagem bíblica lá em Êxodo, capítulo 25, versículos 31 ao 39, que também vai confirmar isso. Olhar para esse simbolismo bíblico dentro de Apocalipse e entender que os candelabros representam a igreja é também entender que quem está no centro dos candelabros, ou seja, dos castiçais, é o próprio Senhor Jesus, o dono da igreja. Então, Cristo é o centro. Cristo está no centro. Cristo se revela entre os seus castiçais, entre a sua igreja, com autoridade, levando então e guiando os pastores na palma da sua mão. Esse é o Cristo que se revela nessa primeira visão de Apocalipse. Observe, Russell Shedd, ele confirma que João tem 4 visões. E a primeira visão que eu estou citando para vocês, já citei a nível de introdução, é esse Cristo no centro. É esse Cristo da glória, é esse Jesus poderoso que você serve também. E se eu estou te ajudando, deixa teu comentário aí, para saber se você está então entendendo e compreendendo conosco essa aula de hoje. Vamos caminhar então para o segundo ponto. E o segundo ponto vai tratar sobre as cartas enviadas por Jesus. Ontem eu estava pensando sobre essa lição e algo veio ao meu coração. O que aconteceria se você recebesse uma carta de Jesus como essas igrejas receberam? No segundo ponto da nossa lição, a partir da abordagem do pastor Paulo Henrique, vem então essa reflexão. O que aconteceria se você recebesse uma carta de Jesus? Cada igreja que se localizava na Ásia, são 7 igrejas, receberam então uma carta de Jesus. E um texto que você pode ler está então em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, onde você percebe que esse Jesus convida essa igreja para voltar ao primeiro amor. Essa primeira igreja que é citada aqui é a igreja de Éfeso. E é importante você caminhar também para o primeiro subtópico que vai abordar sobre a localização das igrejas da Ásia. O pastor Paulo Henrique, então, dá uma informação neste primeiro subtópico do segundo ponto, muito importante. Essas igrejas da Ásia Menor, no mundo bíblico, se localizam, então, atualmente, na própria Turquia do nosso tempo. Então, se nós observarmos no mapa, nós vamos perceber que essas igrejas se localizam entre os mares Mediterrâneo, Egeu, Mar Negro e o Mar de Marmara. E nessa perspectiva bíblica, percebemos então que essas igrejas têm, então, geograficamente, uma localização. Então, isso compreende e também comprova de forma muito clara que o que está escrito aqui é algo verdadeiro, confirmado pela própria arqueologia. Até hoje nós encontramos os restos dessas construções antigas do Império Romano, localizado então nessa localidade, demonstrando a realidade daquelas cidades. E nessas cidades, pela Bíblia, nós vamos entender que eram estabelecidos ali igrejas, e essas igrejas tinham então o papel de serem faróis diante do Senhor, em uma perspectiva muito interessante e bíblica. Que igrejas são essas citadas pela própria Bíblia? Nós vamos ter a igreja de Éfeso, nós vamos ter a igreja de Esmirna, nós vamos ter a igreja de Pérgamo, nós vamos ter a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Um conjunto de igrejas que eram próximas, cerca aí de 100 quilômetros de distâncias, nesse sentido geográfico que nós estamos trabalhando com você. Então era muito perto uma igreja da outra.
e Jesus direciona cartas para aquelas igrejas através do próprio apóstolo João nessa revelação do Apocalipse. Se deu para entender isso, passe adiante junto com os teus alunos. E claro também, se você pode, comente a respeito dessa perspectiva junto conosco. Vamos caminhar então para o nosso segundo subtópico, que aborda sobre a atualidade dessas igrejas. As 7 igrejas da Ásia, elas não existem mais. Mas o que estamos falando para você é que existem evidências arqueológicas que comprovam então a realidade dessas cidades através dessa composição bíblica que estamos trabalhando com você. Porém, a palavra de Deus ela é atemporal. O próprio pastor Paulo Henrique comenta isso. Essa palavra, ou seja, essas cartas que foram direcionadas para essas 7 igrejas, se tornam agora cartas universais, sendo que essas cartas, anteriormente, eram cartas específicas, com mensagens específicas. Mas todo o texto de Apocalipse agora passa a ser, então, um texto universal, no sentido de alcançar a igreja de hoje. E então, essa mensagem bíblica que foi citada através do Espírito Santo para essas igrejas naquele tempo do primeiro século, agora se encaixa na igreja mundial, na igreja moderna também. Ou seja, Cristo também continua no centro da sua igreja, controlando e guiando a sua igreja, direcionando a sua igreja a buscar uma visão cristocêntrica. E é claro que essa visão cristocêntrica é Cristo no centro, Cristo na direção, Cristo no controle. Como igreja, então, nós precisamos então exercer esse papel de termos Jesus como nosso guia. Jesus como aquele que nos guia através da sua palavra, mediante o seu espírito, mediante a sua direção. Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja, e há um texto que você pode ler que está em Efésios capítulo 5, versículos 27. Caminhando o terceiro ponto agora. No terceiro ponto nós vamos abordar sobre algumas igrejas. Vamos selecionar aqui então 4 igrejas, que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Neste terceiro ponto, a nossa abordagem bíblica, então, para entender de forma panorâmica com você essas 4 igrejas que vamos trabalhar. No quarto ponto, vamos trabalhar as 3 demais. Mas é importante você observar, junto conosco, uma passagem bíblica que está, então, como sugestão da própria lição. Nós temos, então, o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, que descreve que nós precisamos ser, então, um bom soldado de Cristo como igreja do Senhor. E o primeiro subtópico vai abordar sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela é um símbolo do Novo Testamento. Observe que essa igreja tem uma perspectiva missionária extraordinária a partir da revelação da palavra de Deus. Quando nós vamos para Atos capítulo 19, nós vamos perceber à luz da própria palavra de Deus que na revelação bíblica aquela igreja já havia sido fundada por alguns prosélitos que conheceram o evangelho. Paulo, quando se direciona para lá na segunda viagem missionária, ele então conhece um grupo de cristãos que não conheciam o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Ora por eles, intercede por eles e eles então recebem o dom espiritual. Pelas Escrituras, nós vamos perceber que Paulo permanece na cidade de Éfeso durante 3 anos. Então ele discipula aquela igreja, ele orienta aquela igreja à prática do amor a tal ponto daquela igreja crescer e se tornar uma potência evangelística na Ásia Menor e ganhar especialmente toda a região. Isso é tão interessante que alguns historiadores e teólogos biblicistas dizem que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu essa carta não somente para a igreja de Éfeso, mas também para essas localidades que estamos estudando com vocês da própria Ásia Menor, para alcançar aqueles irmãos ali com a mesma mensagem. Mas agora, para cerca de 40 anos depois, nós percebemos que essa igreja também recebe uma carta do próprio Jesus. E a denúncia dessa carta é interessante, porque Jesus inicia elogiando essa igreja, como essa igreja se mantém firme, rejeitando as heresias, porém essa igreja deixou de praticar o primeiro amor.
Observe o texto de capítulo 2, versículos 3, 4 e 5, que você vai perceber isso. Faltava o primeiro amor na igreja de Éfeso. E aqui você percebe dentro da palavra de Deus que aquela igreja se apegou à doutrina, se apegou então à palavra. Por essa igreja passaram alguns pastores. Exemplo, Paulo. Nós vamos ter o próprio Pedro, acredita-se que Pedro passou por aquela igreja. O Timóteo também é citado como pastor dessa igreja. Quando Paulo escreve as epístolas a Timóteo, Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. E acredita-se que João finaliza os seus dias nesta igreja aqui. E é interessante você perceber que aquela igreja ela é orientada à prática do primeiro amor e também recebe uma promessa. Capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse é um texto que você pode também ler. Nós também, como Igreja de Cristo, não podemos deixar de praticar o primeiro amor. Devemos sim permanecer firmes na doutrina, na palavra, na pregação do Evangelho, mas exercendo o primeiro amor em Jesus. Pega isso aqui, essa dica, para você passar adiante junto aos teus alunos. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos agora para a Igreja de Esmirna. Quando estudamos sobre a Igreja de Esmirna, vamos descobrir que essa igreja também é uma importante cidade da Ásia Menor, por sua grande produção de perfume também. Essa cidade era um belo cenário onde a igreja então passa a exercer o seu ministério. Porém, a igreja em Esmirna é uma igreja sofredora, que enfrenta uma perseguição terrível. Capítulo 2, versículos 9 e 10 descreve que aquela igreja ela passa por uma perseguição a tal ponto do seu líder ser castigado ali. Dentro da própria perspectiva bíblica, nós percebemos que naquela igreja, nós vamos entender que aquela igreja existiam pessoas fiéis que permaneciam rendidas a Cristo, amando a Jesus, porém sofrendo uma forte perseguição pela idolatria que a própria cidade já propagava a partir do seu comércio. Na própria cidade de Esmirna, encontra-se então diversas ruínas, há templos de deuses gregos e romanos também. E olhar para essa perspectiva é entender que aquela igreja permaneceu fiel mesmo diante dos riscos de morte. Capítulo 2, versículos 9, 10 e 11, descreve que o próprio Jesus entende e conhece a tribulação daquela igreja, o que aquela igreja passava, o que aquela igreja enfrentava, o que aquela igreja percebia a partir do local onde ela estava inserida. E aqui nós temos uma perspectiva bíblica também. Nós, como Igreja de Cristo, mesmo diante das lutas, das dificuldades, precisamos então permanecer firmes diante do Senhor, honrando a Cristo com o nosso ministério, pois nós estamos inseridos em um mundo mau. E mesmo enfrentando perseguições, precisamos permanecer fiéis, porque do Senhor nós temos uma recompensa. Capítulo 2, versículo 11, vai confirmar isso. Caminhando, vamos agora para a igreja de Pérgamo, neste terceiro subtópico. A igreja de Pérgamo também é uma importante cidade do próprio contexto da Ásia Menor. O próprio texto bíblico faz questão de dizer dos desafios que aquela igreja enfrentava. Ao exemplo do capítulo 2, versículo 13, citar que na cidade existia um trono de Satanás, no sentido então de um culto voltado para o ser humano, voltado então para o imperador, e isso também afligia a própria igreja no termo e no quesito de perseguição. Pela palavra, nós vamos perceber, especialmente, que a igreja de Cristo aqui em Pérgamo é a igreja que enfrenta uma forte perseguição e Cristo então conhece essa igreja. A cidade de Pérgamo era uma importante cidade e ali estava estabelecida uma igreja como estratégia do Senhor para ganhar aqueles que estavam afastados da sua presença. E aqui nós temos então outra aplicação. A igreja de Cristo deve sim investir em missões. A igreja de Cristo deve sim enfrentar esses desafios, mas ao mesmo tempo a igreja de Cristo ela deve também falar desse grande amor de Deus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, e aquela igreja que enfrenta uma forte perseguição recebe também uma orientação do próprio Jesus. A orientação de permanecer como vencedores, mas ao mesmo tempo de se arrepender das suas fraquezas e permanecerem firmes mediante a sua fé em Jesus. Porque em Cristo eles tinham então um novo nome. Capítulo 2, versículo 17,
vai confirmar isso também. Em Cristo também, como igreja, nós também temos um novo nome. Em Cristo também, como igreja, nós recebemos do Senhor grandes promessas. E essas promessas precisam ser, então, aplicadas por você em sala de aula, descrevendo que nós agora, nesse mundo mau, nesse mundo que passa por uma cultura pagã, precisamos permanecer fiéis diante do Senhor e enfrentando o mal, pregando o Evangelho de Cristo. Caminhando, vamos agora para o quarto subtópico que vai apresentar a igreja de Tiatira. Em Tiatira havia uma igreja amorosa e paciente. Você pode ler isso no capítulo 2, versículo 19. Porém, é importante você observar que o próprio Jesus, ele não tolera o pecado. Essa igreja, infelizmente, dá lugar para a prática do pecado e isso também é notado pelo próprio Jesus e Jesus também convida essa igreja para o arrependimento. Capítulo 2, versículo 21 vai confirmar isso. Nós não podemos tolerar a prática do pecado no meio da igreja. É claro que a igreja é uma igreja acolhedora, a igreja ela deve estar de braços abertos para receber as pessoas, mas a prática do pecado, ela não pode ser tolerada. No sentido que a pessoa vem, ela precisa passar pelo arrependimento e procurar mudança de vida. Essa é a proposta do Evangelho, transformação de vida. E continuar, então, praticando o erro não agrada a Deus. Então, quando você olha para a igreja de Tiatira, você aprende que essa igreja, então, recebe também uma carta de Jesus. Nós precisamos perceber que a própria igreja agora percebe uma mensagem de Jesus. Capítulo 2, versículo 28, Jesus convida a igreja para arrependimento, mas também chama essa igreja para uma promessa, dizendo que aquela igreja ela seria então abençoada lá no versículo 28 de forma poderosa se essa igreja se arrependesse. Em uma perspectiva bíblica, precisamos então entender que quando aceitamos a Jesus, precisamos então passar pelo processo da transformação. Esse processo da transformação é mudança de vida, de dentro para fora. E ao ler a carta de Tiatira, descobrimos isso com você. Caminhando, vamos então para o último ponto. Quarto ponto vai trabalhar agora as 3 últimas igrejas. A igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Neste quarto ponto, vamos abordar sobre as 3 últimas igrejas. Mas é importante você ler uma passagem bíblica, Apocalipse 2:2, que descreve que Jesus conhece as nossas obras. Ele conhece as obras dessas igrejas. E observe comigo então o primeiro subtópico que vai apresentar a igreja de Sardes. Quando analisamos a igreja de Sardes, você vai perceber que Deus era adorado, mas no sentido de uma adoração morta também, porque essa igreja era morta espiritualmente falando, morta em sua alegria, morta em seu compromisso, morta na sua evangelização. Então você percebe uma igreja que tinha uma aparência de viva, mas na realidade era uma igreja que estava morta. Era uma igreja cheia de atividades, mas era uma igreja morta. Capítulo 3, versículo 1 vai confirmar isso. Então, quando você analisa essa perspectiva, você percebe que uma igreja como essa, a igreja de Sardes, também precisava de uma orientação. Como igreja de Cristo, nós também precisamos de uma orientação. Entender que somos chamados para sermos igreja de Jesus, mas uma igreja também acolhedora, uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja atuante, para uma mensagem bíblica. E nessa mensagem bíblica, nós somos chamados então para falar da fé. E sendo chamados para falar da fé, precisamos viver a fé. Ou seja, a igreja de Sardes só falava com palavras, mas não demonstrava em atitudes. E por isso, ela era uma igreja morta. Mas quando você olha para a Bíblia, você percebe que o próprio Jesus convida aquela igreja para o arrependimento. O abandono do mundanismo e o materialismo. Capítulo 3, versículo 4. E capítulo 3, versículo 5, descreve uma promessa que Cristo dá para aquela igreja. Cristo orienta aquela igreja a praticar o bem e abandonar o mal, essa prática do apego às coisas mundanas, para ter uma vida diante da sua presença. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico, que aborda sobre a igreja de Filadélfia. Essa igreja que é fiel,
demonstrada aqui em Apocalipse. A cidade de Filadélfia era uma cidade pequena na Ásia Menor, mas nessa cidade havia uma igreja vibrante, uma igreja fiel, que guardava então a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 8, fala sobre o amor fraternal daqueles irmãos. Fala sobre o compromisso daquela igreja e o livramento da parte do Senhor no versículos 9 e 10. Quando você analisa isso na Bíblia, você vai perceber que aquela igreja permanecia fiel, guardando então a mensagem nesses tempos ruins. Observe também o capítulo 3, versículo 11, onde você percebe a fidelidade da igreja de Filadélfia. Nós, como igreja de Cristo, precisamos imitar o exemplo da igreja de Filadélfia também, de permanecermos fiéis diante de toda dificuldade que se levanta e se aproxima também de nós, de estarmos em Cristo, amando o Senhor de todo o nosso coração. Esse também deve ser o nosso compromisso. E como igreja de Cristo devemos também amar o Senhor em todo o tempo. Então, olhar para a igreja de Filadélfia é entender que como igreja de Cristo precisamos honrar o Senhor com a nossa alma, com o nosso entendimento, com o nosso coração, com o nosso desejo de servir a Deus também. E que você em Cristo possa fazer isso. Caminhando, vamos agora para o último subtópico, o terceiro, que vai apresentar a igreja de Laodiceia. No terceiro e último subtópico, então, paramos para compreender sobre a igreja de Laodiceia. Jesus envia uma carta para aquela igreja que se tornou arrogante. Capítulo 3, versículos 17 vai confirmar isso. Essa igreja, então, disse que não precisava de nada. E o próprio Jesus, então, demonstra que ele é o Senhor daquela igreja. Aquela igreja estava morna espiritualmente, nem fria e nem quente. E isso é rejeitado pelo próprio Senhor. Quando você observa isso, você percebe então a igreja que está sendo guiada pelo mundo. E aqui você percebe dentro da palavra uma orientação de Jesus ao arrependimento. Capítulo 3, versículo 19, vai falar sobre isso também. Somos chamados então para ter uma vida espiritual que glorifica a Cristo. Versículo 16 do capítulo 3 diz que aquela igreja foi vomitada pelo próprio Senhor, rejeitada. Essa ideia de rejeição aqui é a rejeição de uma igreja que não sabe o que quer, de um povo então que age na prática do mundo, em uma prática espiritual, em uma visão então presente no nosso tempo dessa compreensão de espiritualidade rasa dos nossos dias. Jesus nos chama para o compromisso, mas para essa igreja também Jesus também traz um remédio para a sua cegueira espiritual. Capítulo 3, versículo 18, diz que Jesus tem o colírio para a cegueira espiritual da igreja de Laodiceia. Tem o colírio para que essa igreja, então, possa servir a Ele diante da sua presença. Gente, eu espero muito que essa palavra de hoje, que a aula de hoje, possa edificar você na escola bíblica dominical. Que você seja um instrumento em nome de Jesus. Para concluir, então, o próprio pastor Paulo Henrique traz a seguinte perspectiva. Dentre as muitas lições, as visões relacionadas às igrejas, a liderança da igreja, presente então em Apocalipse, nos ensinam a ter uma intimidade com Cristo como igreja do Senhor. Nos ensinam então a permanecer fiéis. Nos ensinam então a manter o nosso coração com essa mensagem que é atemporal e serve também para o nosso tempo. E que você em Cristo também possa guardar isso no seu coração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Agora no nosso momento e é claro, se eu ajudei você, deixa aqui teu comentário na aula de hoje. Por gentileza, me marca no Instagram. Se você pode, tira uma foto assistindo a gente, marca a gente lá, vou ter o prazer de repostar neste terceiro trimestre para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Me segue também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify, no TikTok. A gente está disponível também para te ajudar a crescer em Jesus. Que Deus fale com você e agora eu quero te convidar para um momento especial de oração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No nosso momento de oração, eu quero interceder com você, pedindo a direção de Deus para que o Senhor te use na palavra nessa aula.
Vamos orar? Senhor, diante da tua presença, te agradecemos porque tu és bom e porque o Senhor tem nos orientado por tua palavra através da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Senhor, pela editora CPAD. Usa, Senhor, os teus servos que vão ministrar essa aula, tuas servas que vão trazer uma palavra para os seus alunos através dessa mensagem tão poderosa. Senhor, edifica a tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te ajudar muito a crescer neste trimestre na classe dos juvenis. Apocalipse, versículo por versículo, da editora CPAD. Esse texto é escrito pelo pastor Severino Pedro da Silva. Vale muito a pena você ter esse material em mãos para compreender, então, esse contexto histórico que estamos trabalhando com vocês. Outro texto que pode te ajudar também é esse Daniel, versículo por versículo, também do Severino Pedro da Silva. Essa minha edição é a versão mais antiga, pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Indico para você também a revista Ensinador Cristão. Aqui nós temos argumentos e artigos também voltados aí para os nossos juvenis. E claro, na página 30, gente, está aqui, ó, página 30, tem um artigo meu, escrito aqui e publicado pela editora CPAD. Vou ficar muito feliz se você ler esse material também. Está aqui na página 30, eu tenho essa contribuição na própria editora. Quero indicar para você a revista Obreiro Aprovado, vale a pena você buscar. Esse material aí, você encontra tudo isso no site da editora CPAD. E é claro, gente boa, que eu te aguardo por aqui na próxima lição, tá? Na próxima lição, nós vamos estar trabalhando com vocês a lição de número 4, na próxima quarta-feira, onde nós vamos abordar sobre as bem-aventuranças do Apocalipse. Um beijo no teu coração e até a próxima quarta, às 18, se Deus quiser. Você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.